A Argentina vai ter segundo turno eleitoral entre Sérgio Massa e Javier Milei. O ministro da Economia da Argentina venceu o primeiro turno das eleições presidenciais com 36,5% dos votos, né? O ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, venceu o primeiro turno das eleições presidenciais esse domingo, dia 22. Ele recebeu 36,6% dos votos. A vitória da coalizão populista argentina de esquerda, Unidos por la Pátria, surpreendeu os analistas. Isso porque o ministro da Economia tinha ficado em terceiro lugar nas eleições prévias ocorridas em agosto, né? Além disso, muitos cientistas políticos consideravam a desastrosa condição econômica da Argentina, como a inflação em 3 dígitos, recessão econômica e peso desvalorizado, como fatores que teriam penalizado o voto em massa. Massa também venceu também o candidato liberal Javier Milei, do partido La Libertad Avança, que obteve 29,9% dos votos. Uma vitória, né, relativamente apertada aí, né? Os dois políticos irão disputar o segundo turno, que está programado para 19 de novembro. Em terceiro lugar ficou a candidata do bloco de centro-direita, Patricia Bullrich, da coalizão Juntos por el Cambio. Ela recebeu 23,9% dos votos. Está aqui uma chance de esperança, digamos assim, para o Javier Milei, né? Se ele tiver o apoio, principalmente se ele tiver o apoio da Patricia Bullrich, né? A saída do Juntos por el Cambio, que era visto como um meio termo ideológico entre Milei e os peronistas, e era favorito da maioria dos investidores e líderes empresariais, prepara o terreno para uma polarização na campanha de segundo turno. Em seu discurso, depois da consolidação do resultado do primeiro turno, Massa pediu o voto dos radicais, especialmente dos partidos de extrema esquerda de Mariano Bregman e do ex-governador de Córdoba, Juan Schiaretti. Abre aspas, quero falar com aqueles militantes, milhares de radicais que partiram conosco valores democráticos. Olha só, milhares de radicais que partiram conosco valores democráticos, declarou Massa em seu bunker eleitoral em Buenos Aires. O ministro da Economia prometeu formar um governo de unidade nacional com diferentes partidos políticos. Ele afirmou que a divisão entre peronistas e não peronistas que dominou a política argentina nos últimos 40 anos terminaria com a sua administração. Por sua vez, o deputado liberal Milei comemorou a obtenção do segundo turno e apelou a todos os que querem uma mudança na Argentina a se juntarem e derrotarem o peronismo. Além de todas as nossas diferenças, temos que entender que temos um inimigo criminoso contra nós, declarou Milei. Nenhum partido terá maioria no Congresso argentino, com metade das 247 cadeiras da Câmara Baixa em disputa. Os peronistas terão 103 deputados. Juntos por el Cambio terá 93 deputados e La Libertad Avança de Milei terá 39 deputados. No Senado, onde 1/3 das 74 cadeiras foi renovada, os peronistas terão 31 representantes. Juntos por el Cambio, 24, e La Libertad Avança terá apenas 6 senadores. Preocupante isso aqui, significa que o Javier Milei não está conseguindo transferir, né, o seu carisma, né, para os eleitores, para os seus apoiados, né, para o seu partido. Os peronistas venceram as disputas eleitorais, eleições, para governador da província de Buenos Aires, onde vive cerca de 37% dos argentinos. O atual governador, Axel Kicillof, peronista aliado da ex-presidente argentina Cristina Kirchner, prevaleceu com 44,9% dos votos. Então, Carlos, temos aí, né, como disse aqui a matéria, né, uma polarização muito grande entre os candidatos agora para o segundo turno, né? O candidato da extrema esquerda, Sérgio Massa, né, que é representante do peronismo de esquerda, né, da Cristina Kirchner, de um lado, e o candidato de direita, Javier Milei, candidato libertário, Javier Milei, do outro lado, né? No meio termo aí tem a Patricia Bullrich, que não sabemos até por enquanto, né, para onde vai, né? Mas que saiu da disputa, né? Agora vai uma questão de negociar apoio, né? Como é que você está vendo isso, Carlos? E é importante destacar, né, que a vitória de quem quer que seja na Argentina, né, vai dar tom aí, vai ter repercussão na América Latina, para o bem ou para o mal, né?
Não, com certeza. A Argentina é um país extremamente importante, de uma base industrial boa, uma condição de produção de alimentos assim também bastante competitiva no mundo, né? Produção de trigo, carne bovina. Então e na verdade, destruíram tudo isso. O que me impressiona muito é como a pobreza dá voto, né? Como é que a pobreza dá voto? Como a pobreza impede as pessoas de terem um livre discernimento sobre as suas realidades. Então, elas mergulham, né, numa prisão em que elas mesmas se colocam, né, quando têm uma eventual capacidade de decidir, e supostamente para que não percam determinados cuidados que o Estado dá, que é praticamente zero. Para você ter uma ideia, na Argentina, o nível de pobreza, né, de miséria mesmo, é acima de 54%. Nós estamos vivendo uma inflação em torno de 140%, isso pelas estatísticas oficiais, 140% ao ano, né? Então, o país vai cair aí pelo menos 2,5%, 3% no PIB. Embora essa coisa seja bastante relativa, mas eu estou explicando que é o consenso, né, de análise de crescimento, que é a questão do PIB. Então, você vê como um povo aprisionado tipo assim, sem coragem de enfrentar as realidades que se apresentam, acaba se direcionando para uma candidatura daquele que destruiu tudo aquilo que estava sendo, não diria nem construído, mas estava pelo menos sendo mantido na Argentina. Esse governo, que é o Sérgio Massa, ele faz parte do governo que mais destruiu a economia na Argentina nos últimos períodos. Tanto é que o próprio presidente que ele serve nem se candidatou à reeleição. Ele veio do parlamento para ser ministro da Fazenda, negociando, né, algumas situações extremamente difíceis. A Argentina não tinha nem dólar para poder importar insumos para gerar sua indústria, né, para gerar a questão de fertilizante de campo, etc. Então, você vê que os que destruíram a economia saem em primeiro lugar. Então, existe uma coação, né, do Estado em relação à pobreza, que é uma coisa impressionante, que a gente precisa analisar, porque coloca as pessoas num determinado nível de rebaixamento e se estabiliza essa desgraça, e as pessoas começam a se adaptar a viver nessa total falta de perspectiva, mas estão comendo alguma coisa, estão recebendo um pequeno auxílio, etc., para não perder isso e, não, enfim, vendo com o país destroçado, continua elegendo figuras nefastas e criminosas, como disse o Milei nos primeiros comentários sobre essa eleição. Eu vejo que, de repente, né, com a terceira colocada, que é de linha centro-conservadora, né, centro-direita, quem sabe se não conseguem fazer um arranjo político, uma discussão política, porque ele vai precisar, inclusive, porque não tem base formal e ampla na Câmara e nem no Senado. Então, eu acredito que seria interessante juntar-se, né, para conversar sobre a possibilidade de uma aliança e acabar com esse peronismo, que é destruidor, criminoso, e as pessoas se prendem, né, a essa miséria. Então, enfim, é uma tristeza assistir isso. Não falo aqui em fraude, estou deixando no outro plano isso, se tem algum tipo de manipulação, etc. Não tem informação para dizer, mas o que eu sinto, sinceramente, é que a coação do Estado sobre o povo cada vez é maior, e você, vamos dizer assim, transportando isso para o Brasil, você vê que é o mesmo caminho, a desgraça traçada, pavimentada, né, que o Brasil também está caminhando. Pobre da América Latina, pobre desses países, né, como o nosso, e também a Argentina, né, que, enfim, eu não sei onde isso vai levar. E agora eu te digo com toda seriedade, a pobreza
ela também é o combustível para um conjunto de rebeliões, né? É muito difícil você manter um povo simplesmente amarrado, né, na pobreza e não ter reações. E isso eu estou dizendo que sejam reações vitoriosas, mas o que eu digo é que haverá certamente resistência, né? O sistema não vai conseguir se impor por muito tempo e eu acho que vão deflagrar mini conflitos, né, na região da América do Sul em particular.